queridos, tudo bem com vocês? Professor Vitor aqui novamente para mais uma aula. Mas dessa vez uma aula diferente, por quê? Estamos hoje num videocast, né? Que é um podcast, só que em forma de vídeo. Hoje nós temos aqui pessoas super especiais, uma visita muito especial nos nossos estúdios da Mediação Tecnológica, professora Elielza Reis. Está comigo aqui também a professora Aldelina, que é a minha parceira da disciplina de Libras, da nossa disciplina letiva Libras 2. E também o professor Sâmio, que hoje está como nosso tradutor e intérprete de Libras, onde a gente vai estar com alguns conteúdos, continuando o que a gente já vem estudando, né, professora? Isso aí. Já falamos muita coisa, tanto na eletiva 1 quanto na eletiva de número 2. E agora, dessa vez, a gente vai falar sobre educação de surdos. Isso aí. Convidamos uma pessoa, uma professora que tem uma carreira já dentro da área da educação de surdos aqui em Rondônia, e ela vai falar um pouquinho pra gente como é que foi, como é que se deu, ela foi pra algum lugar estudar, ou brilhou na cabeça dela, do nada na cabeça dela, ela saiu e falou, vou criar a Libras. Brincadeira à parte, gente. Então ela vai falar um pouquinho pra vocês a trajetória dela, vai falar um pouquinho como surgiu essa vontade dela de querer pesquisar a língua de sinais, e ela vai conversar um pouquinho com vocês. Mas antes eu vou apresentar ela rapidinho. Ela se chama professora Elielza Reis da Silva. Ela possui graduação em Letras Português e suas literaturas na UNIR, né, professora? Sim. Especialista em Libras e Educação Especial. Experiência com educação especial, com ênfase em educação de surdos, então ela já deu aula para surdos, por isso que é uma peça muito importante, muito fundamental. Ela está aqui com a gente hoje, porque ela vai contar um pouquinho da experiência dela e como se deu essa educação. Já ministrou aulas de português como segunda língua, lembrem que a gente já falou isso, né, professora? Já falamos. O surdo, ele tem a língua de sinais, para ter a língua de sinais como L1, como primeira língua, e depois que ele tem aquela aquisição da língua portuguesa de forma escrita, gente. Ela já deu palestras, cursos, já foi professora, já trabalhou em universidade, também já trabalhou no estado. Ela já coordenou o núcleo de convivência do Centro de Capacitação dos Profissionais de Educação e Atendimento às Pessoas com Surdez, o CAIS, em Rondônia. Além de atuar voluntariamente no projeto Açaí com Libras, também é membro da Associação de Surdos de Rondônia, da ASRO, e é autora de um livro também, né? Ajudou na autoria de um livro junto com outros pesquisadores. Além de atuar como intérprete, além de fazer várias outras coisas dentro da área de Libras. E, sem delongas, né, já falei muita coisa. Isso foi só um pouquinho de tudo que a professora Elielza já fez dentro da educação de surdos e dentro da educação do estado de Rondônia. Professora, se apresente, fique à vontade. Isso aí. Como você já falou, né? Meu nome é Elielza, pedindo licença para o Sâmio. Meu sinal é esse. Isso, esse aqui. Então, para a comunidade surda, meu sinal é esse aqui. E para os ouvintes, meu nome é Elielza. Para os íntimos, Lili. Eu iniciei realmente a minha carreira como professora de surdos em 1982. E então eu tenho bastante história realmente não somente para contar, uma história vivenciada, participada juntamente com os surdos da época, e é sobre isso que nós vamos conversar. No decorrer a gente vai conversando, Isso aí. suscitando todos os eventos, todos os acontecimentos, para que eu não fique aqui dando palestra, porque se eu for começar a falar, vai virar palestra. Como assim tenho intimidade de chamar de Lili, né? Elielza, como diz sua filha, né? Mamãe não dá conselho da palestra, não é isso? Bom, a minha pergunta, né, só para direcionar, embora a gente já tenha uma certa intimidade, conheça um pouco da sua trajetória, mas fala um pouco, assim, lá do início, de como é que você entrou nesse universo, né? Qual foi o que te chamou a atenção? Qual foi a primeira oportunidade? Né? Isso lá em 1900 e não vamos citar... 1982, não tenho receio, eu tenho 60 anos, não tenho receio, acho que
é um orgulho, né? Sim. Ter 60 anos, ter participado, ter uma história, não tem problema nenhum. Falo Com todos certeza. os... Na medida que eu me lembro, falo as datas. Diga lá, como é que foi teu início? Olha, meu início não foi nada romântico. Nada romântico? Eu venho de uma época em que nem se cogitava falar em pessoas diferentes. Eu sou, primeiramente, o meu ensino médio é magistério, fiz o magistério no Carmela Dutra, e embora tenha sido fabuloso fazer o magistério, era compatível, fazendo uma comparação, uma pedagogia atual, mas essas pessoas eram invisíveis, elas não eram citadas. Então, eu não tinha a menor noção que existiam pessoas surdas, que existiam pessoas cegas, por conta de ter uma vizinha com uma deficiência física, por conta da paralisia infantil. Então, eu tinha um conhecimento empírico e concreto de alguém com paralisia infantil que usava muletas e tal. Então, tinha essa ideia. Mas eu jamais imaginei que existiam pessoas surdas e cegas e etc. Então, como sou filha de nordestino, era uma prática cultural, talvez eu esteja até, não sei se do nordestino ou somente do meu pai, que terminando o ensino médio, terminou o ensino médio, então tem que ir para São Paulo, né? Então fui para São Paulo porque tinha já minhas primas, meu tio, minha tia, e chegando lá com essa pressão de ter um trabalho, porque já tinha ensino médio, e chegando em São Paulo a realidade é outra, bem outra. E não foi especificamente em São Paulo, foi em São Bernardo do Campo, mas mesmo assim, lá eu não tinha terminado nem o magistério, porque naquela época o magistério lá em São Paulo era até o quarto ano, eu tinha 3 anos. Né, 3 anos, então eu tinha que complementar. Então, fui em busca não de um trabalho como professora, assim como todos os que migram para lá, qualquer trabalho servia. Me vi em filas de lojas e me assustei mesmo naquela época, que na fila tinha advogados, tinha vários outros, né, com outras profissões e pleiteando vaga de balconista. Então, isso me assustou. Fiquei quase 1 ano lá, resolvi voltar e, por conta disso, tinha até esquecido da minha formação, que eu era professora. Porque naquela época, quem tinha concluído o magistério era professora, dava aula para até hoje chamado... Tinha até concurso, né, voltado para isso. Hoje não tem mais, né? Mas na época tinha concurso para magistério. Então eu poderia ministrar aula até para o ensino básico, né? Hoje é a de 1º ao 5º ano. É a pedagogia. Isso. Fundamental. É o Fundamental 1. Fundamental 1. Então, É. eu tinha esquecido disso. Aí eu ouvi dizer, não sei, não lembro quem disse, que tinha uma vaga de telefonista numa escola chamada Centro de Ensino Especial. Fui pleitear a vaga de telefonista. Dentro dessa escola. Mas antes vocês vão, eu vou ser aquele flashback, aquele que vai e volta. Sim. Porque a memória vai apurando conforme vou falando. Durante o estágio do magistério, eu assumi uma turma que na época a prefeitura fez um projeto chamado PROAPRO. Não lembro do significado da sigla, mas o foco era o seguinte: te dava um local para o magistério, para ministrar aula. Você fazia daquele local a tua sala de aula. Certo. Então, tive sorte que nesse projeto, fiz o curso e tal, foi me dado ali um barracão, ali no Cambo, perto do cemitério. Era um barracão. Então, ali seria minha sala de aula. E eu era professora, merendeira, tudo. Só que eu tinha pouca idade, tinha 16, e graças a Deus tive a expertise de chamar as mães
Eu não sabia nem fazer café, quanto mais merenda. E aí... 16 anos? Eu fui criada mais para trabalhar fora do que trabalhar em casa. Minha mãe tinha esse cuidado. Por isso que eu não sabia. Então, eu reuni as mães e elas ficaram responsáveis pela merenda e tal. Então, era esse o projeto. Eu tinha uma experiência própria da pré-escola. Quando eu fui para São Paulo, eu tinha esquecido disso. Quando eu cheguei no na divisão de ensino especial, na Secretaria de Educação, para pleitear essa vaga de telefonista, alguém dessa época, supervisora ou coordenadora, não lembro quem falou, disse para a diretora da divisão de ensino especial que eu era uma excelente professora, que eu havia sido uma excelente professora. Quando eu retornei, que desci os documentos, que era tudo muito ali, no tete-a-tete, diferente de hoje, que os currículos são colocados na internet, etc., né? Então, era tudo muito ali, corpo a corpo. Quando eu retornei, a diretora da divisão de ensino especial era Rose, o nome. Lembro até hoje do perfume dela, assim. São detalhes. Era um perfume muito gostoso. E aí, quando eu retornei, ela disse, mas você não me disse que você era professora. E eu fiquei com vergonha de dizer para ela que eu tinha esquecido. Certo, amiga. Então, professora, vou lhe direcionar uma outra pergunta. Porque eu achei bem interessante essa sua trajetória. Quando você entrou dentro dessa escola, o que deve ter acontecido lá dentro para que você saísse de um mundo que você tinha, né? E entrasse no mundo onde era, talvez, o dos surdos já, será? Pois é. Então, quando eu falei com a Rose, né, voltando, ela disse que havia vaga para professora de surdos. Para mim, eu não absorvi. Surdos? Contato nunca... Zero. Nunca tinha visto um surdo, se viu, passou despercebido, igual eu sempre falo para os nossos estudantes. Você não pode ter contato com surdo hoje, mas um dia você vai ver, um dia você vai ter, talvez tenha na sua cidade, talvez não, mas um dia você vai ter contato com surdo, ou no mercado, ou numa viagem que você for fazer, ou dentro da sua família. Hoje eles estão muito mais visíveis. Exatamente. Eles têm aquele encontro no shopping, aqui em Porto Velho, na Praça do Baú. Exato. Não sei se ainda tem, estou falando de uma época, hein? Guardada aqui o meu tempo. Então, naquela época eles eram completamente invisíveis. Eles eram tidos como doidos, como malucos, né? E não eram visíveis. Creio que as famílias tinham vergonha, eram escondidos, talvez seja isso. Mas eu nunca tinha tido contato com nenhum. Quando eu cheguei, guardando os detalhes mais burocráticos da minha, que também tem uma história bem interessante, mas próximo podcast. Quando eu fui contratada, eu fui direto para o Centro de Ensino Especial. E bem na época da semana, na época chamava... Na Semana do Excepcional. Na época era chamado Excepcional. Surdos, cegos, mentais, era chamado de excepcionais. Então, eu entrei nesse período. Então, era toda a galera junto. Surdo, cego, deficiente mental. E quando eu cheguei no Centro de Ensino Especial, que ficava ali na Elias Goraebe, quando eu fui entrando, eu levei um choque terrível. Eu nunca tinha tido contato. Quando eu entrei, vem um deficiente hoje chamado, né, usando a terminologia deste tempo, deficiente intelectual. Tadinho, ele veio todo... tia... E eu levei um susto enorme. E não sabia o que fazer. Enfim, foi o primeiro contato. Foi com um deficiente intelectual. Mas, enfim, fui bem recebida. Na época, não havia divisão de tempo de horário de estudo. Era mental, cego e surdo no mesmo horário. Professora, nossos estudantes, eles já tiveram uma aula sobre isso, sobre a questão da educação de surdos a nível de mundo, trazendo um pouquinho para o Brasil, Ernest Rouet, aí chegou o INES, a criação do INES, a convite de Dom Pedro, enfim, toda aquela nossa trajetória que nós sabemos da educação de surdos no Brasil.
certo? E que também eles já tiveram esse momento que, por muitas das vezes, os surdos eram vistos como deficientes intelectuais, que nós chamamos hoje, né? Ou que naquela época falava que era deficiente mental, ou enfim. Doido. Por eles não tiveram, exatamente, alguns... popular dito como doido, porque eles não tinham, naquela época, discernimento do que era um surdo, aquele sujeito surdo, de como a língua que ele tinha, era simplesmente uma pessoa que não tinha, como a gente já estudou, né, queridos, que não tinha alma por não ter linguagem, por não ter a linguagem oral, por não conseguir falar. Graças a Aristóteles, sim. Exatamente, que são já teóricos e teorias que era a tecnologia da época, tempo, né? Eu já condenei muito Aristóteles, mas agora eu compreendo que era uma... Sim, da era época, o que ele tinha, exatamente. Né? Como vocês, jovens, falam, era o que tinha para hoje, para aquele momento lá, né? Exatamente. Mas nessa época que tu foste pro SENE, né, pro Centro de Ensino Especial, que metodologia, já tinha uma metodologia, né, em andamento, seja em que área que fosse, né? Tu já foi trabalhar diretamente com surdo ou tu teve outra experiência com outras deficiências? Não, era tudo muito bem... Apesar de serem todos no mesmo horário, que posteriormente já salvaguardando, né? Posteriormente, os surdos ficaram pela manhã, tá? Mas logo quando eu entrei, era tudo misturado. Mesmo sendo misturado, cada setor tinha sua equipe. Os mentais tinham terapeutas ocupacionais, psicóloga, professores, os surdos, os cegos, então tinha seus especialistas em divisórias, em salas diferentes, e cada um com sua perspectiva ideológica. Então tinha sim uma metodologia, não somente por tratar-se do SENE, era uma metodologia, como os alunos devem já saber, né, que foi adotada por conta do Congresso de Milão. Exatamente. Então, isso refletiu, com certeza, aqui também. E quando eu entrei, era a metodologia oralista. E o SENE adotava uma didática, uma estratégia muito interessante, porque quem adentrava eram poucos alunos. Então, tinha o professor mais antigo. Eu que cheguei agora, eu ia para a sala desse professor numa espécie de estágio. Que legal. Tá? Era uma espécie não de estágio. Sabia disso. Então, em loco, eu não fui direto. Não, eu fui para uma sala com uma professora, que eu esqueci o nome dela. Tá? Quase, depois eu lembro. E fui para essa sala de um pré-escolar. Eu não sei como é que é hoje, pré-1. Eu acho que é pré-1. E aí eu fui para uma sala com essa professora para acompanhá-la ao mesmo tempo, tudo treinamento em serviço. Toda sexta-feira, os alunos tinham aula até o horário do recreio, depois a gente ia para a sala ter aulas com a supervisora pedagógica, com as fonos, que tinham 2 fonos, com as psicólogas, para a gente compreender todo esse universo, naquela perspectiva oralista. O que é essa perspectiva oralista? É ensinar o surdo a falar. A linguagem oral. A falar, a linguagem oral. Perfeito. E aí, como fazer isso? Instalando fonemas. A fono não fazia? Sim, a fono nos ensinava como fazer isso, e depois os alunos tinham seus respectivos horários para que as fonos reforçassem tecnicamente tudo isso. Então, eu aprendi a instalar fonemas com as fonos da época, que era Eliane Chibarro, não sei se Eliane está por aí, um abraço, ela continua aqui em Porto Velho, veio do Rio de Janeiro. A Yara, que também veio junto com a Eliane Chibarro, hoje não está mais aqui em Porto Velho, ela voltou para o Rio de Janeiro, deve estar aposentada. Enfim, o SENE tinha uma equipe multidisciplinar muito boa, e ressaltando o seguinte, a supervisora era a Heloísa Helena Lima Brandão. Ela foi a primeira a ir para o Instituto Nacional de Educação de Surdos para adquirir esse conhecimento e propagá-lo. Foi ela que iniciou a educação de surdos em Rondônia. Foi ela que criou essa estratégia de que os professores
que chegavam ao Sene e iriam para a sala aprender com o professor mais antigo e todos se reuniam na sexta-feira para ter os respectivos conhecimentos teóricos da área. Então, já aproveito o momento para mandar um abraço para a Heloísa, né? Isso, que eu sei que está aí. Aqui, que está vivíssima. Isso, vivenciando tudo isso. Qual é o aqui. sinal dela? Da Tem Heloísa? o da Heloísa? Ah, é A da Heloísa. Heloísa. Ah, este é o sinal dela. Ela era uma louraça, assim, com cabelo igual Linda. das panteras não da pantera cor das panteras. As panteras. Era um seriado que tinha. Vocês não vão saber, mas pesquisa aí na internet. Professora, a senhora falou de Sene, falou do oralismo, mas e a língua de sinais? Ela começou a permear quando na sua vida? Olha, a língua de sinais, devido, como já falei, é respaldada nessa questão ideológica do Congresso de Milão. Nós éramos proibidas de fazer sinal. Como eu sempre sou mais expressiva, sempre fui e ainda sou, dava aula sim. As mãos para trás. E sempre articulando muito bem a fala. Tá? Então tem toda uma metodologia, Sim. tudo respaldada tecnicamente, Sim. né? Claro, na época nós nos fundamentávamos em Alpia Couto. Não tem sinal, porque ela é do oralismo e ela não tem sinal. Se tem, eu não sei, né? Já tá mortinha da Silva em algum lugar. E aí, brincadeirinha. Então, a nossa fundamentação teórica era em Alpia Couto, não era aleatório, nunca foi, nada é aleatório, sempre tem uma fundamentação teórica embasando todo o conhecimento. Então, a língua de sinais era proibida. E proibida, E ela- como é que surgiu então pra ti? Eu era absolutamente contra a Libras. Eu era fundamentalista. Era absolutamente contra, porque na minha visão da época, que era muito fácil fazer o sinal em vez de falar. Então, eu era contra. Como chegou para mim? Eu era absolutamente contra, mas eu sou super a favor do conhecimento, do estudo. E aí, chegou um surdo no Sene, chamado Wesley Gandara, hoje está em Brasília. O sinal dele é esse aqui. Esse aqui. Ah, professora, mostrando o sinal para vocês aí. É esse. Lembra que todo mundo que faz parte da comunidade surda, Tem o sinal. surdos, ouvintes, tradutores, intérpretes, famílias de surdos, o professor que está lá, aquela pessoa, aquela personalidade pública, tem um sinal, lembra? É sempre uma característica. Às vezes é uma letra do nome, às vezes não. Às vezes pode ser uma característica física da pessoa, ou pode ser profissional, né? Por exemplo, tem um surdo que o sinal dele é assim, o nome dele é Marcelo, e ele já tocou violino, né? E aí o sinal dele é esse. Então, vocês já tiveram uma aula sobre isso também. Você deve ter dito a eles que o sinal é o nome. Exatamente. É o nome. Por isso que tem o batismo. Batismo dentro da Né? comunidade. Então, não é aconselhável. Eu não sei, porque hoje em dia a gente não pode falar nada, né? Mas, enfim. Quero trocar o meu sinal. Não é bem assim. A gente também não sai por aí trocando o nome, né? Mas a gente pode, na hora que o surdo, geralmente é o surdo, não sei como é que está hoje, mas geralmente é o surdo que dá o sinal. Na hora que o surdo der o sinal, se você não se sentir confortável, você diz. E aí ele vai observar mais para, naquele momento, trocar o sinal. Enfim, me perdi, não sei mais onde estou. Dandara. Sim, aí chegou O Wesley Dandara. o Wesley Gandara. Ele veio do Instituto Nacional de Educação de Surdos. E mesmo com toda a proibição, em 1982, ele chegou mais para adiante, não sei se 84, 83, não lembro. Mas lá já o Sene era um centro, como ainda é, um centro de referência. Então já havia pesquisas muito significativas para o uso da língua brasileira de sinais, não ainda como língua, mas como um adereço, né? Uma ferramenta para o ensino. Então, na época, estava se avizinhando ali a teoria da Marta Ciccone. E já se
se desenhava lá no INES a chamada comunicação total. E o Wesley chegou sinalizando, eu achei muito interessante, como eu disse para vocês, embora tivesse ali a pegada à língua oral, eu achei interessante e ele começou a dar aula no CN de sinais. Não havia uma metodologia ainda, era sinal-palavra e tal, e eu, toda sexta-feira, como eu disse, havia aulas, e como ele chegou com essa perspectiva, o CN era aberto, Heloísa era aberta, apesar de ter trazido o oralismo, porque era o que estava no mundo, ela era super aberta, e aí o Wesley começou a dar aula de sinais, e eu fui participar e já comecei a perceber que havia algo ali interessante. E já comecei a levar para a sala de aula. Então, foi por conta do Wesley que comecei a estudar, Marta Ciccone e tal. E foi aí que eu fui saindo gradativamente, já aceitando a Libras como língua. Mas eu aceitei de verdade, porque a gente vai pular assim um tempão, né? Eu aceitei de verdade quando eu fui para o curso no Instituto Nacional, lá no Rio de Janeiro. Ressaltando que toda a minha formação sempre foi bancada pelo Estado. Legal. Tá? Sempre o Estado investiu em todos os profissionais das áreas. Na área da surdez, quando eu fui para o Instituto Nacional de Educação de Surdos, INES, havia eu, Mazarello, Rosemary e Luzia. 4 pessoas. 2 de Porto Velho, uma de Ouro Preto e outra de Guajará-Mirim. Então, tinha 4 profissionais que estavam estudando no Rio de Janeiro durante 1 ano. Tá? Então, quando eu fui para lá, e eu tive a sorte de me hospedar lá no Instituto, então não havia como não aprender língua de sinais dentro do universo surdo manhã, tarde e noite. Eu bebi, embora, e passei muita vergonha, porque o surdo perguntava, como? Burra, não sabe sinais, trabalha há 12 anos. E aí eu fui absorvendo. De manhã e à tarde estudava, não havia uma metodologia ainda. A minha professora foi a Mirna, o sinal dela é esse, Mirna, uma das autoras do Libras em Contexto, e o vício. Vocês percebem nas aulas que eu e a professora Aldelina estamos ministrando para vocês que a gente começa a falar e começa a sinalizar ao mesmo tempo. É normal, a gente sempre tem rodas de conversas com amigos surdos, então às vezes tem ouvintes que não sabem Libras, a gente usa o bimodalismo, que eu já falei para vocês como é que funciona, que não é recomendado, mas que se a gente tá é o que tem, né? É o que tem. É aquele negócio, é o que tem. Se tem ambiente que tem ouvintes que não sabem Libras e tem surdo e você está lá com eles, usa, sinaliza e pode ficar fazendo ao mesmo tempo, né, os dois. Mas a professora Elielza, que está aqui com a gente hoje, ela também já atuou como intérprete algumas vezes. Na verdade, não é intérprete. Ela atuou como educadora, né, professora? Porque ela era professora, sempre foi professora. Em alguns momentos, ela tinha que estar com os surdos dentro da sala de aula, então ela aproveitava e ela foi professora. Na verdade, ela foi professora bilíngue, né? Exatamente. Quando a gente analisar hoje, em termos de termos, né, atuais, ela sempre disse que não se considerou intérprete, mas eu me lembro que ela já dava aula de língua portuguesa e outras áreas também, que eu me lembro, acho que sociologia e outras disciplinas também. Tínhamos poucos profissionais da área na época. Ela atuava como professora bilíngue, usava a língua de sinais para ministrar a Gente, disciplina. eu vou contar um segredo para vocês aqui, só nós dois, tá? Só tem eu e você aqui. Ela é uma excelente sinalizadora, é uma professora muito boa. Ela não gosta de ser chamada de intérprete, mas ela é excelente. Excelente. Esclarecendo, por que eu não gosto de ser chamada de intérprete? Porque eu não sou. Certo. Eu não tenho formação para isso. Perfeito. Tá? A minha formação não é de intérprete. Não é brincadeira ser um intérprete ou qualquer pessoa abrir a boca e dizer que... Há uma metodologia, há uma ciência, Perfeito. há uma técnica, e isso eu não tenho. Interpreto? Sim, interpreto do jeito que seria uma conversação
para o surdo não é uma coisa técnica. É isso, não é técnica. Perfeito, tá? professora. Atuei como intérprete, sim, como professora bilíngue, porque era o que tinha na época, não tinha como. Eu comecei a interpretar por quê? Com o advento, teve o oralismo e todo o processo que ele deve ter falado, não sei se vocês falaram, todo o processo que saiu do oralismo para a comunicação total e junto com isso a escola especial se expandiu, se abriu para uma possibilidade do chamado na época Integração. Então, o primeiro momento não foi logo a inclusão, foi a integração. Um nome assim, como comunicação total, na verdade era confusão total. Por quê? Porque era o estudo da época, são possibilidades, não é uma crítica destrutiva, é uma crítica ácida, né? Mas assim, na comunicação total se percebia, se adotava Libras como um meio de fazer o surdo escrever certo, porque na cabeça ainda dos professores puristas, ele não escrevia de acordo com a estrutura da gramática. Então, adotar a língua como ferramenta, a língua de sinais como ferramenta, possibilitava no saber da época que o surdo escrevesse certo. Mas nesse momento de transição, né, professora, que se viu atuando como professora bilíngue, na verdade. Nesse momento de... Não, ainda não. Ainda não? Ainda não. Quando você estava na integração, nesse momento de saindo das escolas especiais, das instituições especializadas e indo para, naquela época, a integração. Não, ainda não, porque era uma transição e, como eu disse, ainda era muito confuso. Se recebia muito tardiamente as informações lá do Brasil, né? Lá do INES. Então, ainda não, era tudo muito confuso, tá? Na integração, a gente que eu digo se eduque, viu, gente? Porque nada do que eu, como professorinha do Estado, poderia fazer se não tivesse o apoio do Estado, né? Perfeito. Era em anuência com o Estado. Mas quando foi esse momento de transição, da saída, que teve um momento de saída, né? Sim, foi gradativo. Primeiro porque o CN ficava atrás da Escola 21 de Abril. E aí, informalmente, os alunos ficaram numa sala, mas foi muito informalmente, que a diretora da época, a Deise Cardoso Neme, conversou com a diretora da época, que infelizmente hoje falecida, a professora Socorro Mota, conversou mesmo com a possibilidade, os alunos foram num horário para uma sala e eu fiquei ali junto com a professora Doris numa sala. Mas eu não fazia parte do corpo docente do 21 de abril, era do CEN. Entendo. E os alunos tinham aula comigo e com a Doris só. Isso já foi em que etapa da educação de surdos? Foi na etapa de integração. Não, mas assim, em termos de seriado, que série que era? Saindo da quinta série? Naquela época, a quinta série. Hoje seria o quê? O quinto ano, quarta série? Não lembro. Ainda não seria? Não seria a minha turma. Seria a tua turma. Você tinha que sair do CN. Era uma experiência meio informal. Na verdade, era uma experiência informal. Isso. Mas foi aí que começou a usar a língua de sinais, professora? Não. Ainda não foi? Ainda não. Um sinal ou outro, como eu falei, esse molde da comunicação total de tentar colocar a estrutura da Libras na língua portuguesa. Entendi. Como assim? Vamos concretizar isso para os alunos. Por exemplo, pedindo licença para o Sandro. Por exemplo, na frase eu vou para casa. Português, eu vou para casa. Aí vai eu, verbo, vou, a posição aqui, para casa. Então, achava que se fizesse eu vou para casa, se resolvia a escrita do surdo. E não resolveu, porque ele nem entendia. Porque a estrutura da língua ela é muito mais profunda do que isso. Então, eu usava nessa perspectiva. Entendi. Embora eu percebesse que não funcionava. Sim. Não estava funcionando. Aí, para adiantar, por conta do tempo também, para adiantar,
Depois da integração, veio o que hoje chamamos de inclusão. Foi quando se pensou, primeiro se formalizou, eu como professora da Escola 21 de Abril, e a professora Doris também. E aí, ao sermos professoras da Escola 21 de Abril, a Divisão de Ensino Especial esteve em reunião para organizar isso na escola. E aí se pensou nisso, do aluno do 5º ano ir para a Escola 21 de Abril. E para isso foi criado um curso de língua de sinais de 5 dias para os professores do 21 de Abril ministrarem as aulas em Libras. Ou seja, fracassou. E aí que eu fui atuar como intérprete, atuar mesmo, porque como eu não tenho formação... Como é que era mesmo o nome, professora, daquela época? Não era intérprete. Era. Para o nome correto daquela época. Facilitador de comunicação. Porque um professor de ciências, coitado, não vou falar o nome dele, né, que eu até esqueci, mas ele estava lá ensinando ciências, ficou lá, não sabia. Eu fiquei com pena dele, com pena dos alunos, um clima horrível, porque ele não sabia. Teve 1 hora cada aula, 5 horas de Libras para ensinar ciências. Aí não tinha como. E eu, comovida pelo que ele estava passando, fui para o lado dele e disse: o que o senhor quer dizer, professor? Não lembro o que era, vou inventar aqui. Alguma coisa de ciências. A planta, não sei do que, por exemplo. Aí ele falou e eu comecei a sinalizar. Ele falava, era uma tradução não simultânea, consecutiva, ele falava, eu escutava e passava para... E assim foi. Porque aí vieram os outros professores e aí eu comecei a fazer. E isso para que o aluno tivesse acesso. A minha aula dava normalmente em Libras, né? Mas as dos demais professores eu comecei a interpretar. Sempre a professora de língua portuguesa, que sabia língua de sinais e também ensinava, além da língua de sinais, nós sabemos, língua portuguesa para os surdos, certo, professora? Certo. Perfeito, então. Nós temos pouquíssimos minutos, apenas 3 minutos agora. Eu falei tudo isso. A senhora já falou um pouquinho. Eu só quero saber agora, a senhora citou uma palavra, CAIS, que é o centro, eu falei na sua apresentação, né? Quando o CAIS chegou aqui em Porto Velho, né? E foi para todos os surdos de Rondônia, que nós sabemos que temos bastante surdos aqui, a gente já fez um levantamento e tem bastante surdos. A senhora foi coordenadora do CAIS na época, né? Uma das coordenadoras, ou como é que foi? Me explica essa história. Aqui é a coordenadora do CAIS, professora Aldelina. Certo. Ela é a coordenadora do CAIS. Ela foi a coordenadora do CAIS quando tinha aqui. Não, na verdade, o CAIS era um centro com subcentros. Entendi. Então, um desses subcentros, a Ileusa era a coordenadora, que era a coordenadora de vivências. Perfeito. Aí fala um pouco dessa coordenação de vivência, que eu achei o máximo. Foi quando nós conseguimos, de fato, no estado de Rondônia, termos um dos primeiros surdos, né? A contratação de surdos dentro do nosso quadro. Sim. Embora sim. de forma temporária. Sim. O centro de vivências, de convivência, era trazer o surdo para ter toda uma vivência do português com a língua de sinais, porque muitas vezes o surdo que trabalha não sabe o que é FGTS. Então ele vinha ter esse conhecimento no CAIS. O desconto do INSS, eu me lembro disso, né? Lembro que o surdo chegava e falava: como baixou, o combinado era roubou meu salário. E aí, essa parceria deu muito certo, porque a Aldelina, como coordenadora, que fazia toda a articulação administrativa, e nós trouxemos muitos professores, inclusive a professora Sandra Nascimento, o sinal dela é esse aqui. A Sandra Nascimento, que é da UNB, sim, ela veio várias vezes ministrar o curso de português como segunda língua. A Tânia Felipe, que veio para formar instrutores surdos. O sinal dela é esse aqui. A Elaine, que é surda, que trabalhava junto com ela. Então, foi um momento de muito conhecimento. Foi um ápice na educação de surdo de Rondônia. Por quê?
a Aldelina como coordenadora, a Vera como subgerente, que auxiliava muito, batalhava muito. A gente trouxe os melhores para ministrar curso aqui e conseguimos um fato inédito para fechar, tá? Para fechar aqui o papo. Já terminou? Então, o fato inédito é o quê? O surdo participar dos cursos não sendo professor do Estado. Então, essa daqui convenceu o Tribunal de Contas do Estado a fazer isso. Então, os surdos de Rondônia foram capacitados para ser instrutores surdos por conta dela. Perfeito. Então, tem mais história, mas o tempo acabou. Tchau! Queridos, então, nós tivemos aqui hoje a professora Aldelina comigo, que está na disciplina, né, professora? Desde a primeira aula, que a gente vem preparando materiais para vocês, que a gente vem tentando passar um pouquinho. Porque a nossa disciplina é curta. Então a gente vai lá, planta a sementinha, que nem eu fiz lá na disciplina de Libras 1. Agora a gente está dando uma retomada nos conteúdos que a gente já ministrou e também dando aquele gostinho, né, professora, de quero mais, mas que vocês continuem a pesquisa de vocês. Por hoje, o nosso podcast é isso. Isso aqui não é nem eu não vou nem me arriscar a dizer que é um terço, porque isso aqui, ó, é uma partezinha muito pequena da educação de surdos. É isso aí. Nosso tempo é pouco. Eu acho que se a gente fosse falar profundamente da educação de surdos, rende uma disciplina de 80 horas e ainda assim é pouco ou mais. Mas é o que a gente consegue passar para vocês. Vocês vão ficar com uma pesquisa aí, que o professor presencial de vocês, agradeço o professor presencial, agradeço vocês, estudantes que escolheram a nossa disciplina letiva de Libras. Vocês vão fazer uma pesquisa aí sobre algumas coisas que a professora Elielza falou, né, nesse nosso bate-papo, nesse nosso jogo rápido que estivemos aqui em quase 40 minutos. Ela falou sobre o SENI, né, professora? Do CAIS. Ela falou do CAIS, ela falou de algumas nomenclaturas, alguns locais. Vocês vão fazer uma pesquisinha bem legal aí com o professor presencial de vocês e a gente quer receber esse feedback aqui, tá bom? E antes de encerrar, eu quero agradecer a participação da colega, professora de longa data, professora, amiga de longa data também, participou dessa comunidade surda, os surdos de Cacoal, os surdos, não só os surdos, professores de Cacoal também, né, que tiveram formação com a professora Elielza, né? Já aproveito aqui para mandar um abraço e agradecer a presença, essa troca de experiência. Porque, na verdade, isso aqui foi uma troca de experiência. Exatamente. Né? Porque a parte da história está aqui, ó, vivíssima. Gente do céu, não fala isso não, que o Vitor adora dizer que é minha... Como é que é, Vitor, que ele diz durante a aula? Ela, com 18 anos, ela fez toda essa... Ela tem 18 anos de idade só. Ela só tem 18 anos de idade. Então, mesmo sendo uma jovem senhora de 18 anos... Fala isso, ela é uma babaquiana. Ela sabe muita coisa e ela vivenciou isso também, né? Isso. Então, que nem a gente sempre fala, né? Nós temos professores... Eu sou novinho, mas eu já tenho uma bagagem dentro da Libras. Tenho apenas 25 anos, professora Aldelina com 18. Mas ainda assim a gente faz muita pesquisa e a gente vivenciou. Eu menos, né? A professora Aldelina, apesar de ter 18 anos, ela viveu mais do que eu. Acho que se vocês fizerem essa comparação aí, vocês vão conseguir entender. Mas, infelizmente, temos pouco tempo, vocês vão fazer uma pesquisa. Agradeço muito, professora Elielza, por ter disponibilizado o seu tempo. Gente, um detalhe pra vocês, ela tá aposentada. Ela tá aposentada. Mas ainda assim, ela tem os afazeres dela, ela tem a família dela, ela tem outras coisas que a gente nunca para de trabalhar, né, professora? Então, ou aposentado, ou enfim, de atestado, viajando, quando a gente viaja, tira férias, sempre tem alguma coisa pra resolver. É isso, professora. Muito obrigada. Eu que agradeço. Agradeço vocês, estudantes, quem não é estudante e também está assistindo a nossa live, porque a nossa live ela é aberta para toda a comunidade. Agradeço o pessoal dos estúdios, SEDUC, Governo do Estado, o nosso intérprete Sâmio, que fez esse trabalho belíssimo aqui na nossa tradução, que é essencial e fundamental para que os surdos também tenham acesso a tudo que está dito aqui. Gente, é isso. Muito obrigado. Tchau, tchau. Até um próximo encontro.